É isso aí, amigos. Vamos lá, vamos começar mais uma edição do Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno aqui no YouTube. Canal esse que você pode participar, dando o seu joinha aí, né? Clicando, deixando seu like, comentando. Pode também compartilhar o nosso link que nós estamos distribuindo aí sempre pelo WhatsApp. E você pode se inscrever também, né? Hoje o YouTube já notificou, né? Nós começamos no final do ano passado e hoje houve uma notificação de 57 inscritos aí, né? Para o YouTube, de janeiro até aqui, 57 inscritos é um bom número de inscritos. Então nós estamos colocando esse canal aqui à disposição da população e ele tem devagarinho, paulatinamente, né, entrando nos eixos aí. Já deu muito o que falar nesse início de ano e agora a gente recebe essa notificação aí e pede, né, porque é muito importante que cada um faça a sua inscrição. É só você estar logado aí no Google, né, no Gmail, que você faz a inscrição, é rapidinho, né? E vamos lá, começou, né, a maior farsa do judiciário brasileiro, né? Começou o maior jogo de cartas marcadas do judiciário brasileiro. Tá na cara que Bolsonaro e mais 34 que estão no inquérito desse golpe de Estado aí, desse fantasioso filme, né? Filme amador, né? De golpe de Estado. Tá na cara que eles se tornarão réus, né? Eu acompanhei um pouco a TV Justiça hoje e a gente viu que eles estão todos fechados, né? Não tem jeito, vai ser complicado, né? Mas mesmo assim, pouco antes do ministro Alexandre de Moraes iniciar a leitura do seu relatório sobre a denúncia, o Bolsonaro esteve lá, né? Ele esteve no STF e pouco antes, né, do Moraes ter começado a leitura, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro utilizou as redes sociais para publicar uma mensagem em um tom irônico, né? Ele, em sua postagem, ele manifestou apoio à seleção brasileira que enfrenta a Argentina hoje à noite e fez uma comparação entre o jogo e o seu julgamento. Abre aspas, né, na postagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Brasil e Argentina em campo hoje às 21 horas no Monumental de Nunes. Vamos torcer pelos nossos garotos voltarem com a vitória. Já no meu caso, o juiz apita contra antes mesmo do jogo começar. E ainda é o VAR, o bandeirinha, o técnico, o artilheiro do time adversário, tudo numa pessoa só. É quase isso, né? Porque realmente, né, o ex-presidente acompanhou a sessão na primeira fileira ao lado de seus advogados César Vilardi e Paulo Cunha Bueno. O julgamento da primeira turma do STF foi suspenso pouco depois das 12h30, retomando o julgamento, né, da primeira turma às 14 horas com votação das questões preliminares antes da análise do mérito. E o Alexandre de Moraes tremeu na base, né? Mas tremeu na base como nunca antes, né? Como nunca antes. Até agora ele foi muito firme na sua tirania, né? Mas a presença do Jair Bolsonaro ali fez com que ele tremesse. O ex-presidente Jair Bolsonaro surpreendeu a todos, comparecendo na sessão do julgamento do acatamento ou não da denúncia contra ele apresentada pela Procuradoria-Geral da República, pela PGR, né? E Bolsonaro e Moraes ficaram frente a frente. Nesse reencontro, um fato chamou a atenção, né? E tem sido bastante comentado nas redes sociais. Enquanto o ex-presidente aparentava bastante tranquilidade, o ministro estava visivelmente nervoso. Ele estava trêmulo, demonstrando total insegurança. Como eu disse agora há pouco, uma insegurança que ele não havia demonstrado ainda. Ele tremeu, gaguejou, quase não conseguiu se pronunciar. Quase que ele pede para parar ali, quase que ele pede para ir para o banheiro ali. O Moraes, ele gaguejou visivelmente de nervosismo e tremeu. Parecia um advogado principiante ou um aluno principiante, um aluno numa turma, né, que tem medo de público, fica nervoso. Parecia alguém assim, porque ele tremeu e gaguejou, tremeu na base, né? E é aquilo que eu falei, nunca, né, até agora, até esse momento, ele nunca tinha demonstrado tal insegurança. Ele teve muito inseguro, principalmente na hora em que o Bolsonaro estava por lá. Gaguejou, tremeu, a fala ficou mole, travou, quase que não saiu, né? Parece os comunicadores quando estão começando a carreira, né? Quando pegam um público muito grande aí,
passa aquela vergonha, né? Mas ele, o ministro todo-poderoso, tremeu na base hoje. Tremeu e tremeu feio na base hoje. Mas depois da sequência, depois que o presidente saiu, né, do STF, a sequência de exageros, de mentiras, né, do golpe fantasioso, de tudo que eles criaram continuou, né? Então por isso a gente diz, não tem como, né? A situação ali é bastante complicada. Apenas o ministro Fux divergiu, né, do Moraes, entendendo que a denúncia da PGR contra Bolsonaro deveria ser julgada no plenário do STF, né? Durante, pelo menos foi sensato, ou está tentando dar uma disfarçada, pode ser, como eu disse, o jogo de cartas marcadas, né? Durante o julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe de Estado, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, divergiu do relator do processo na corte, Alexandre de Moraes, e acolheu uma preliminar da defesa nesta terça-feira. Conforme Fux, o processo deveria ser julgado pelo plenário do STF e não pela primeira turma, como está sendo atualmente. Pior do que o juiz, segundo Fux, pior do que o juiz que não sabe direito é o juiz incoerente, né? Foi o que ele disse ao mencionar que a matéria de competência da turma não é pacificada no STF. O juiz do STF relembrou que neste mês votou sobre o assunto, mas foi vencido. Para ele, a questão do número de ações que já foram julgadas, como argumentou Moraes, não impede que a questão volte a ser debatida. E ele, abre aspas para o Fux, peço licença para manter minha coerência que tive semana passada. Estamos julgando pessoas que têm prerrogativa e o local correto seria o plenário. O fato de que há inúmeras ações decorre exatamente de que o número de partes envolvidas é multitudinário. Apesar do posicionamento de Fux, a maioria da primeira turma votou para manter o julgamento da denúncia no colegiado composto de 5 ministros. Alexandre de Moraes, inimigo declarado número 1 de Bolsonaro. Flávio Dino, inimigo mortal de Jair Bolsonaro. Zanin, ex-advogado do Lula, que tem ódio também mortal do Bolsonaro. E o Fux, né, que foi o que divergiu aí. Não tem, é um jogo de cartas marcadas, né? Além de Bolsonaro, outras 7 pessoas são alvo do julgamento de hoje, né? Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Mauro Cid, ex-chefe de ajudância de ordens da Presidência, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, que foi candidato a vice-presidente na eleição de 2022 do candidato, né, Jair Bolsonaro, daquela eleição fraudulenta, né? Ou pelo menos que a gente tenha que ter o direito de contestar as urnas eletrônicas, né? Nós estamos tendo isso, né? Já no começo, principalmente em 2022 ali, se você falasse isso, os vídeos do YouTube caíam, né? Hoje não mais, né? Mas nós estamos correndo esse sério risco de não podermos mais falar, né? Não pudermos mais questionar as instituições. Seria contra a lei. Para muitos da imprensa, aí, uns malucos aí da imprensa acham que isso é normal. Você não pode criticar a autoridade. Os países em que você não pode criticar a autoridade são quais? São aqueles onde a ditadura impera. Em países de ditadura, você não pode criticar nem o presidente, você não pode criticar o judiciário, você não pode criticar as Forças Armadas, você não pode fazer nada. Mas em países de ditadura, em países democráticos, como o desgoverno do amor aí costuma dizer, né? Como esse judiciário diz que defende a democracia, não é normal isso, né? Mas nós estamos vivendo uma democracia, né? Não tem jornalistas cerceados, como disse o Hugo Mota, né? Não tem gente, não tem presos políticos, né? São presos políticos aqueles que estão na papuda e muitos aí pelo Brasil. Exilados não tem, né? Aqueles que estão na Argentina, no Paraguai, nos Estados Unidos, na Espanha, não são exilados, né? Inclusive não são, nem são exilados, tanto não são exilados que o ministro Alexandre de Moraes não tentou trazer nenhum de lá, né? Claro que trouxe, tentou, né? Tentou extraditar o Alan dos Santos nos Estados Unidos, foi negado. Tentou extraditar o
me falhou agora a memória do jornalista que está na Espanha, né? E tentou, sim, extraditar alguns, né, dessas pessoas que fugiram, né, do Brasil pedindo exílio em outros países, porque sem ter feito nada foram acusados de golpe de Estado, aí, né, sem armas, né, estiveram lá na Praça dos Três Poderes, mas sem armamento, sem apoio bélico que teria que ter, ou de uma força aí, de segurança, polícia militar, corpo de bombeiros, sei lá, né? Ou das Forças Armadas. Não teve nada disso, não teve armamento, não teve nada disso. O que teve foi vandalismo, né? E aí eles estão tentando, né? Vão condenar, né? Vão condenar Bolsonaro e aí mais alguns aí por golpe de Estado. Resta saber quais serão as consequências, né? O banquete das consequências, muitos jornalistas, muitos juristas já estão apostando que vai chegar, e vai chegar rápido, para Alexandre de Moraes, para a primeira turma do STF, esses 5 ministros aí, e mais juízes auxiliares, familiares dessa turma toda aí. Então, o banquete de consequência está chegando. Eles estão dobrando a aposta, e já era esperado que fosse assim, né? Tirando o ditador, eles não tiram o pé, eles dobram a aposta, vão para cima. Tentam se manter e se mostrar poderosos sempre, né? Não foi o caso do Alexandre de Moraes hoje, que ele tremeu na base. Mas falando português correto, mas ele ainda tem o poder, né, do judiciário hoje, da forma ditadora como vem conduzindo o judiciário brasileiro, e lógico que mesmo tremendo na base ele vai trabalhar pela condenação do Bolsonaro. Nós não estamos vivendo o julgamento, né? Nós estamos vivendo uma condenação já, né? A gente já sabe que vai ser condenado. Resta saber de novo se vai ter a tal revolta popular, se o povo vai mesmo se revoltar contra essas atitudes ditatoriais do judiciário brasileiro de hoje, principalmente do Extremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, né? E se, né, as sanções que vierem dos Estados Unidos para Alexandre de Moraes e todos que estão aí atentando violando contra a liberdade de expressão e os direitos humanos, né? Se essas sanções vão ser o suficiente para brecar essa turma, né? Porque do jeito que tá complicado, né? O Zanin, né, que é o advogado do Lula, o Cristiano Zanin, ele, ao encerrar a sessão, né, na manhã de hoje, o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais 7 acusados de supostos golpes de Estado de réus. A turma, por unanimidade, resolveu a questão de ordem suscitada pelo Dr. Celso Sanches Vilardi, advogado do denunciado Jair Messias Bolsonaro, no sentido de indeferir que o colaborador Mauro César Cid se manifeste antes dos demais réus. Isso mesmo, ele disse que eles já são réus. Então a gente já sabe, a gente já sabia, né? Que eles estão atropelando a Constituição, e é desse jeito que vai acontecer. O advogado do Mauro Cid, né, o desembargador aposentado e advogado Sebastião Coelho, expressou indignação após ser detido hoje no Supremo Tribunal Federal. Ele foi barrado ao tentar acessar o plenário da primeira turma, onde ocorreu hoje o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas. Coelho, que atua como, eu disse Mauro Cid, não, do Felipe Martins, né? O Sebastião Coelho, ele é advogado do Felipe Martins, que é ex-assessor de Bolsonaro. Ele protestou ao ser impedido de entrar, alegando que ele e seu colega não são crianças e tinham o direito de acompanhar o julgamento. Após insistir no acesso, ele foi detido pela Polícia Judicial do STF por desacato, mas foi liberado posteriormente. Em entrevista antes de sua detenção, Coelho afirmou não entender o motivo de ter sido barrado, relatando que havia lugares vazios no plenário e que advogados do processo não foram autorizados a entrar. E isso, claro, causou revolta. E advogado, ele não pode ser preso em flagrante, né? Na situação de defensor no plenário. Ele acabou sendo preso. E a OAB diz que os advogados tiveram todos os trâmites de defesa necessários. Mentira, não tiveram, né? E aí a gente já vê também que a OAB, pelo menos o presidente nacional da OAB, aí ele está junto nesse jogo de cartas marcadas. Infelizmente, né? Agora vamos ver
as consequências disso tudo aí, o que vai acontecer, se vai ou não acontecer alguma coisa, mas a situação a gente já espera, infelizmente, nesse jogo de cartas marcadas, que Bolsonaro se torne réu, vai se tornar réu, e depois vamos esperar a condenação e a consequência de tudo isso aí. Os ministros já deixaram vazar que eles acham que não vai ter revolta popular e que vai todo mundo ficar quietinho. Pianinho. Será mesmo? Vamos ver, vamos aguardar. Vamos falar de esporte, vamos falar de futebol, porque hoje tem eliminatórias da Copa, né? Eliminatória sul-americana. Nós já temos um jogo em andamento, que é Bolívia e Uruguai, né? Estão jogando, estão empatando aí 0-0. O jogo começou às 16 horas, horário aqui de Mato Grosso do Sul, né? Então já tá para encerrar o jogo. E deixa eu ver aqui quantos minutos já de jogo da Bolívia com o Uruguai, né? Jogo que é o primeiro aí desta terça-feira. Nós estamos aos 43 do segundo tempo. Bolívia e Uruguai estão empatando em 0-0, já para terminar o jogo, né? Vamos ver os demais jogos então? Demais jogos das eliminatórias, nós teremos, além de Bolívia e Uruguai, que estão empatando 0-0, provavelmente vão terminar empatado aí. Se bem que futebol é futebol, né? Não dá para cravar nada antes do término. Como diria o Vicente Mateus, o folclórico presidente do Corinthians, né? O saudoso Vicente Mateus, o futebol só acaba quando termina, né? Então vamos ver aí se vai terminar mesmo no 0-0 aí. Hoje às 20 horas tem Colômbia e Paraguai no Metropolitano de Barranquilha. No Monumental de Maturim, a Venezuela recebe a seleção do Peru, também às 20 horas, no mesmo horário. Todos os jogos aí depois, né, de Uruguai e de Bolívia e Uruguai são às 20 horas, né? No Monumental de Núñez, lá no estádio do River Plate em Buenos Aires, vamos ter Argentina e Brasil, o maior clássico da América do Sul. E no Nacional de Santiago, também às 20 horas, o Chile joga contra o Equador, né? Vamos ver a classificação de momento aí. Nós temos a Argentina na ponta com 28 pontos. Se ganhar do Brasil vai a 31, né? Tá com 28 pontos. O Equador é o segundo com 22. O Equador joga hoje fora de casa, né? Contra o Chile, que é o lanterna. O Brasil é o terceiro com 21. Se ganhar vai a 24 pontos, assume a segunda colocação. O Uruguai é o quarto colocado, está com 21 pontos, empatando nesse momento. O Paraguai é o quinto colocado, se vencer hoje a Colômbia, ultrapassa o Uruguai, hein? O sexto colocado é a Colômbia, com 19 pontos, joga justamente contra o Paraguai. A Bolívia, a sétima colocada, está empatando aí com o Uruguai, né? E a Venezuela joga hoje em casa contra o Peru, está com 12 pontos, 2 pontos aí nesse momento atrás da Bolívia, que é a seleção que vai para a repescagem, né? O Peru é o 10º colocado e o Chile é o 9º colocado. E o Chile é o 10º colocado com 9 pontos, né? O Peru tem 10 pontos. Então a briga tá boa ali, né? Para ir para a repescagem. O Chile precisa vencer o Equador para ir a 12 pontos e tentar, não vai chegar à repescagem, porque a Bolívia nesse momento está com 14 pontos, mas se aproxima. A Venezuela, se vencer o Peru, vai a 15 pontos e pode tirar a Bolívia dali da repescagem, né? O Peru está com 10, precisa vencer a Venezuela fora de casa para chegar a 13 pontos e se aproximar da Bolívia, que agora está com 14 pontos. Os que estão mais próximos aí da repescagem seriam aí Bolívia, e que está na repescagem, e a Venezuela, né? A Colômbia, que está na sexta colocação, tem 19 pontos. Eu acho que só muda na repescagem, não muda mais não, né? Eu acho que Argentina, Equador, Brasil, Uruguai, Paraguai, Colômbia estão classificados aí. E aí Bolívia, Venezuela, Peru e Chile vão lutar pela última vaga na repescagem. São essas as informações de momento. Vamos lembrar você que você tem um evento aí, pode mandar pra gente aqui, pode entrar em contato conosco, pode mandar comentário aí mesmo nos vídeos, né, que nós estaremos divulgando aqui os seus eventos, né? Tivemos eventos culturais aí, torneio de futebol, torneio de sinuca, enfim, né? O que nós tivemos aqui, eventos beneficentes também, é muito importante, e denúncias, né? Denúncias que tiverem provas, que estiverem baseadas, a gente vai estar fazendo aqui, porque esse é o canal que virou a voz da população de Ponta Porã, né? Então estamos aqui à disposição de nossa população. Voltaremos amanhã com mais informações aqui no canal Informações e Opiniões com Ed Moreno no YouTube.